alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje, Razões da Fé desta semana. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, nesse mesmo horário, ou também você que nos acompanha na gravação, né? Na reprise, na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, das 7 às 8 da manhã, das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, sempre a partir das 9 horas da manhã, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as semanas as notificações, os vídeos que nós trazemos e apresentamos para você. Nós já há algumas semanas viemos tratando do tema da família, o matrimônio, apareceu também a questão das nulidades, segundas uniões. Também, na semana passada, abordamos o novo itinerário, o novo projeto de acompanhamento dos noivos que se preparam para o matrimônio. E nesta semana nós vamos tratar diretamente sobre a sexualidade dentro do relacionamento, então dentro do matrimônio. E o nosso tema, Deus habita em nosso leito? A sexualidade e intimidade do casal. E temos como convidada a Fabiane Paza, psicóloga, mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atua no atendimento clínico, com terapia de casais e assessora diversos cursos, encontros e formações nas paróquias e comunidades da Diocese de Caxias e em outras dioceses também. Obrigado, Fábio, pela presença. Obrigada a você, Felipe, pelo convite e um olá bem carinhoso a todos os ouvintes e que esse programa traga muita luz e discernimento a todas as famílias. Muito bem. E a gente começa falando de que muitas vezes, enquanto igreja, a gente fica meio refém daquela coisa do pode e não pode, né? Com relação à sexualidade. Se fala sobre o que é pecar contra o sexto mandamento, se tem muita questão moral também sobre isso, mas qual é, na verdade, a visão positiva que a igreja propõe para a intimidade e a sexualidade dentro do matrimônio? Pois é, Felipe, sabe que quando a gente ouve comentários principalmente de pessoas fora da igreja, que a igreja não é a favor ou que reprime a sexualidade humana, principalmente também na questão do celibato, né, dos padres, dos religiosos, religiosas. E eu penso sempre que são constatações desinformadas, porque nós temos uma riqueza nos documentos da igreja que fala do valor da sexualidade humana. Lembrando, em primeiro lugar, Felipe, que a sexualidade humana, ela nasce conosco. Nós, às vezes, reduzimos a sexualidade ao ato sexual, à questão genital, à questão erótica, né? E essa é uma parte que depois nós vamos abordar mais claramente. Mas todo ser humano, ele é sexual, ele possui sexualidade. Desde pequeno, a criança, quando é acariciada, amamentada, olhada, isso tudo é sexualidade. Por isso, nós vivemos, o ser humano é criado para a sexualidade, com uma sexualidade. E a igreja vê nessa questão a sexualidade humana como um dom de Deus. Como um dom, como um caminho para a pessoa amar, ser amada, relacionar-se e ser amada, desejada, cuidada, como Deus faz conosco. Então, é muito importante a gente deixar claro isso, né? Mais do que o pode ou não pode, a igreja convida os casais a viverem uma sexualidade como um caminho de santidade. Então, a sexualidade, pensando em sexualidade conjugal, ela é vista pela igreja, acima de tudo,
um amadurecimento pessoal, uma oportunidade de comunhão. A comunhão que Deus tem com o seu povo, que o casal vai ter também entre si, uma doação, né? Aqui a gente pode dizer que a sexualidade é algo bonito, é um dom. É um dom, eu diria assim, e não só eu, né? Mas a igreja nunca falou que a sexualidade não é algo bonito. Pelo contrário, é algo aonde... É que hoje nós temos uma confusão, né? Nós achamos que muitas pessoas usam a sexualidade para usar uma outra pessoa, para usufruir do corpo de outra pessoa. E a igreja nos aponta que a sexualidade, ela é um dom, ela é linda, bonita, porque tem a presença de Deus, porque é um entregar-se ao outro, assim como Cristo se entregou por nós. Também tem a questão do serviço, e aqui não é algo erótico, né? O serviço do cuidado também com o outro, cuidar de si, cuidar do outro também, né? Por isso que a gente fala assim, a sexualidade é uma relação de doar-se, de cuidado. Por quê? Porque as pessoas pensam, por exemplo, que na terceira idade não há mais sexualidade entre o casal, entre as pessoas. A sexualidade nos acompanha desde o momento que nós nascemos, porque é um dom de Deus. Está na nossa vida até o momento da nossa morte. Então, esse cuidado que você fala não é só um cuidado da relação sexual, da relação conjugal, mas é um cuidado que ele vai acontecendo mesmo na idade avançada, onde um casal se olha, se contempla, agradece os momentos vividos, e isso é sexualidade, né? O carinho, a esperança de viver bem e juntos, né? E de ver os filhos crescendo, a família crescendo, é a grande bênção da sexualidade humana. E eu acho que aqui também essa tua fala da terceira idade também nos faz olhar para o início da vida, que nós somos frutos da sexualidade dos nossos pais. Isso. Ao mesmo tempo que na idade avançada, o noninho, a noninha vão se ajudando também a se compreender no momento da debilidade da saúde, do limpar, do dar banho, né? Do cuidar de tudo isso. Exatamente. O nosso corpo, e o Catecismo da Igreja fala, né, da linguagem do corpo como algo que comunica. Nosso corpo vai estar sempre comunicando. E mesmo na idade, quando a gente fala da idade avançada, né, e é o quê? O que vem comunicar o nosso corpo? Uma vida vivida. É algo que foi desgastado também pelo trabalho, pelos anos, pela família, pelos filhos. Então, esse entendimento da sexualidade, tanto a psicologia como a teologia tem, é o que faz as pessoas viverem e buscarem uma sexualidade saudável. Senão ela fica desequilibrada, desajustada, principalmente voltada somente para usufruir o corpo de outra pessoa e da relação sexual em si. E agora, então, entrando um pouco nessa questão de ir para além do ato sexual puro e simples, né? De que ponto de vista psicológico e teológico significa a intimidade conjugal? O que nós podemos falar sobre um casal que se conhece intimamente? A intimidade sexual, ela se dá principalmente nessa comunhão integral. A comunhão integral de vida. Então, quando um casal ele é íntimo no quê? No mostrar-se a si mesmo ao outro, não ter medo. Quando eu trabalho com casais, Felipe, muitas vezes um casal com uma disfunção, né, no relacionamento e que afeta também a vida sexual, muitas vezes eu ouço, eu não consigo ser quem eu sou para ele. Eu tenho medo de me mostrar quem eu sou, né? Então, a intimidade, ela é um reflexo da comunhão do amor de Deus para o ser humano. Se a gente pensar em termos teológicos. Em termos psicológicos, a intimidade é eu me deixar conhecer e, acima de tudo, eu me propor a conhecer o outro sem julgá-lo. É um exercício de aceitação.
o casal ele se aceita. E quando está lá na frente do altar, né, fazendo o juramento, eu te recebo como meu marido, eu te recebo como minha esposa. Ou seja, não é outra palavra, eu te crio, eu te formo, eu quero que você seja dessa forma, né? Então, a gente jura que a gente recebe. Nessa caminhada de casamento, a gente vai amadurecendo e vai aprofundando a intimidade. Então, a intimidade do casal, ela, para chegar na intimidade física, ela precisa ter uma intimidade emocional e afetiva. O vínculo, a formação de um vínculo que pode validar o outro e fazer com que o outro cresça e não tenha medo de ser quem é. Eu acho, agora que tu apontou o juramento diante do altar, né, do eu te recebo, a gente percebe o quanto a igreja também é mãe e mestra, aquela que nos dá o caminho, né, justamente receber. Não é formar, não é moldar, não é fazer o jeito do meu jeito, mas é o receber com as suas dores, com tudo aquilo de uma vida. Dias atrás nós tínhamos uma outra psicóloga aqui, a Ana Castellan, que ela falava, né? A gente recebe o nosso esposo, a nossa esposa, com uma vida, com um histórico, com as suas dores de família, com o seu jeito com que foi criado e a aceitação. Por isso, quando se fala da igreja ser sábia, né? Muitos dizem que a igreja reprime a questão sexual das pessoas quando ela sugere, então, a preservação, né? Até o casamento, do casal permanecer casto até o casamento. Por quê? Por que tem isso? Porque é muito importante desenvolver uma outra intimidade, uma intimidade mais profunda para chegar à intimidade total, absoluta, que é a própria doação de corpos, né, um ao outro. Então, não é por nada que a igreja ela coloca certos mandamentos, certas possibilidades. A grande intimidade, ela se dá também na espera de um pelo outro, na espera de traçar um caminho junto, um caminho de lealdade, de fidelidade. Muito diferente do que se vê por aí, né? Do que se vê nas festas. Que sexualidade é essa? Vivida de uma forma sem nome, praticamente. Eu conheço uma pessoa e eu transo com ela e eu não sei o nome dela, eu consumi esta pessoa. Essa pessoa está sendo como um objeto. E não é isso, que mesmo a psicologia não acha isso saudável. Mas a teologia, a igreja aponta para uma vida em Deus, para uma vida saudável. Do ponto de vista psicológico, é correto afirmar que uma vida saudável, sexual saudável, pode ser um termômetro do relacionamento? Como a intimidade física afeta diretamente a comunicação, a cumplicidade e a capacidade não só de perdoar do casal, mas de levar a vida, né? De levar a vida. Sim, é correto, sim. É correto dizer, né, que a vida sexual ela funciona como um termômetro. A gente também pode pensar que esse termômetro ele não está só com a vida sexual, ele mede, porque uma coisa depende da outra, não se sabe muito bem na lógica. Por quê? Quando o casal tem uma vida íntima, saudável, boa, realizada, feliz, isso proporciona muito a intimidade das emoções, a aceitação, o perdão, o bom relacionamento. Mas o contrário também é importante. Se uma pessoa não se sente, se o casal entre si compete demais, rivaliza demais, se cobra, né, como se estivessem sempre tendo que apontar o que o outro fez de errado, também isso não favorece uma intimidade física, de ter a liberdade de mostrar o corpo para essa pessoa, enfim, de se entregar de uma forma plena e feliz no relacionamento. Então, o que a gente pode dizer? Todo o ato sexual, ele não é isolado. Ele precisa ser nutrido. A intimidade do casal,
O amor conjugal, ele precisa ser nutrido. Uma forma de nutrir, sim, é o ato sexual. É muito importante a gente deixar claro, né? O que diferencia uma relação conjugal de uma relação fraternal? É o ato sexual. Se eu tenho meu marido tem a mim como esposa, o que nos diferencia de um casal de amigos é o ato sexual. Por isso, o ato sexual, a vida íntima do casal, física, ela é muito importante e muito estruturante. Claro que não é determinante, porque pode acontecer situações, né, Felipe, no decorrer do desenvolvimento da vida, não só na velhice, né? É o período, por exemplo, de puerpério, né? Puerpério, quando nasce o nenê, quando nasce, a mulher fica mais frágil, indisposta, os hormônios alterados, ou até mesmo uma questão de menopausa, andropausa, que acontece com os homens. Então, se for determinante, então não teve algum problema, um problema de saúde, não vamos poder fazer sexo, então o nosso casamento é terminado. Não. Por isso, é uma vida integrativa, né? A intimidade, a sexualidade, ela é construída a cada dia. E a vida do casal é chamada a ser integral, justamente a sexualidade é um dos aspectos, né? Totalmente integral. E aí tem a questão, né, o que é a sexualidade dentro do casamento, dentro do relacionamento. É sexo, sim, mas é o olhar, é o admirar, é o tocar, é o elogio, é o planejar alguma coisa, os dois juntos, os dois com a família, os filhos. Os filhos, eles não precisam ficar aquém da sexualidade do casal. Da intimidade lá no leito conjugal, sim, né? Isso é algo do casal, com certeza, por favor. Mas os filhos vendo o pai e a mãe de mão dada, ou às vezes dançando, ou dando um beijo, isso faz com que eles entendam o que é uma sexualidade saudável. Muito bem. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor.
Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, em que nós refletimos sobre a sexualidade, a intimidade e a sexualidade do casal no sacramento do matrimônio. O nosso tema de hoje, Deus habita em nosso leito, a sexualidade e a intimidade do casal, e temos como convidada a psicóloga e mestre em teologia, Fabiane Paza. Fabi, a intimidade ela exige vulnerabilidade. Como um casal pode criar um espaço seguro de confiança mútua para se abrir um ao outro sem medo de julgamentos, como a gente falava antes, né? Ou sem a vergonha, tanto emocionalmente quanto fisicamente? É uma ótima pergunta, Felipe, porque nós não podemos colocar o relacionamento conjugal como um mar de rosas, né? Existe sim espinhos nesse caminho. Espinhos que nos fazem amadurecer e faz o casal amadurecer. Então, essa vulnerabilidade que você traz tem a ver com o quê? Tem a ver, sim, a coragem de um mostrar ao outro a sua fragilidade, as coisas que trouxe da sua vida. Porque quando a gente casa,
E tu vai casar em breve, né? Outubro. Vamos ter um noivo aí em outubro. O casal, sai da sua família de origem, né? Eu acho que isso foi que a Ana colocou no encontro passado. E com essa origem vem muitas coisas, às vezes situações traumáticas, situações felizes também, mas defeitos e fragilidades emocionais. Ambos trazem isso, né, dos seus mundos. Quando forma a sua família, forma um novo núcleo familiar. E isso é o que a psicologia chama. Uma família, um casal, ele forma um novo núcleo. Ele sai da família de origem. Olha que bonito que a igreja usa um termo para matrimônio, que é uma nova matriz de uma família. Então, nessa nova matriz, vem a fragilidade. Então, para que a intimidade aconteça, tem que ter um conhecimento mútuo, acima de tudo, mas criar um ambiente saudável e que não vem pronto. Então, como é um grande desafio para o casal criar um ambiente seguro. Então, o que seria um ambiente seguro? Primeiro, sem violência, sem julgamentos, sem conflitos no sentido de culpabilizar um ao outro, porque a minha família que é a boa, a tua família não presta para nada ou te causou certas coisas, né? Então, quanto mais o casal juntar, né, se unir, porque viver unido é diferente de viver junto. Nós temos hoje muitos casais que moram juntos. Juntos eu posso morar com um colega de faculdade, eu posso morar com um primo, mas viver unido é eu quase que eu não sei mais o que é meu e o que é teu, não perdendo a privacidade, mas isso é a união conjugal. Então, para que se tenha uma intimidade equilibrada, também precisa ser trabalhada essas fragilidades. Fico pensando assim, alguém que sofreu, às vezes um pai que saiu de casa, que abandonou sua família, e essa pessoa traz para o seu novo núcleo esse trauma, né, Felipe? Às vezes a carência, o medo é tão grande que eu exijo do outro, exijo entre aspas, mas eu espero que o outro cubra em mim tudo isso e acaba sendo uma carga muito pesada. Seja como se fosse a figura paterna. Exato. Então, se eu trabalho isso, se o casal trabalha junto, e a espiritualidade é fundamental para isso, né? Saber que nós estamos aqui e que nós temos uma história, nossa história não se apaga, né, com o casamento, mas outra história se entrelaça na minha, e aí nós podemos seguir, né, e nos ajudar mutuamente, sem eu esperar que o outro supra tudo que me faltou, porque o outro também tem as fragilidades dele, né? Então, por isso que eu vejo como a relação humana, a relação conjugal, daria para dizer que é difícil, mas eu acho que dá para a gente usar como um termo até voltado para a esperança nesse ano jubilar. É algo lindo, é algo onde eu, às vezes, coloco a minha dor no bolso para entender a dor do meu companheiro e em outro momento ele vai fazer isso, né? Isso é o que traz e torna o ambiente seguro. Muito bem. Aqui, quando tu falavas há pouco sobre isso da vulnerabilidade, a gente apontava na pergunta, eu recordo, agora saindo um pouquinho do tema, mas recordo o que a igreja nos propõe nesse tempo que a gente viveu do sínodo, que a gente precisa escutar com uma escuta vulnerável. Então, o relacionamento também, ele supõe essa vulnerabilidade de não estar com uma armadura ou com um muro na frente para acolher o outro. Podemos dizer isso? Com certeza, Felipe. Inclusive, hoje se trabalha muito com as famílias, né, a questão, e com os casais da escuta ativa, que é essa escuta sem barreira, é essa escuta que eu me despojo na frente de quem vai me falar
para entendê-lo, né? E para isso a gente precisa abrir mão, muitas vezes, de muitas verdades que nós temos, muitos preconceitos, para poder colocar essa pessoa na minha vida. Então, a escuta ativa, a comunicação não violenta também é algo, né, que não vamos abordar aqui, mas que hoje é muito importante as pessoas lerem sobre isso, tomarem conhecimento. Para quê? Para que eu consiga, na minha família, ter uma comunicação não violenta. Que seja algo maduro, de fato, um relacionamento, e isso provavelmente tu vês no consultório, às vezes atendendo diretamente, o quanta imaturidade existe nos relacionamentos. Isso é verdade. Esses tempos, um casal, quando chegou, né, para ser acompanhado, eu perguntei o que estava trazendo eles ali. E eles disseram algo muito bonito, e eles sabem que eu menciono esse fato nas palestras que eu dou. Eles disseram assim: Fábio, nós queremos aprender a ser nós. Porque nós somos egoístas, nós pensamos cada um no seu planejamento de vida, na sua profissão. Nós precisamos aprender a ser nós, para que aí nós possamos estar prontos para gerar uma nova vida. Então, olha, se todos tivessem, né, se todo casal tiver esse conceito, esse desejo de querer aprender, porque é algo que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa sociedade egoísta, onde eu ser feliz é o que importa. E pensar isso é transcender, né? E, ao mesmo tempo, o relacionamento ser uma das prioridades da vida. Aí sim, né? Ser a prioridade da vida e não só a prioridade, a minha prioridade. Às vezes, para que um relacionamento aconteça de uma forma feliz para ambos, né? A gente, na psicologia, Felipe, costuma dizer assim, tem que estar bom para os dois. Não importa, né? Mas eu trabalho fora e hoje, né, tem até essa possibilidade econômica, por exemplo, de a esposa trabalhar fora, porque é uma profissional bem-sucedida, e o marido chegou à conclusão que ele atende as crianças porque as escolinhas são caras. Aí vieram me perguntar: Fábio, isso está errado? Não está errado. Tá bom para vocês dois? Isso faz vocês manterem a intimidade, a comunicação boa? Tá bom? Então está bom, né? Então é isso, é amadurecer e transcender ao que a sociedade nos fala. E diante, né, nessa mesma levada, que conselhos práticos tu daria para que um casal possa priorizar o seu relacionamento e ele vá protegendo a sua intimidade também em meio aos desafios e à correria, né, do cotidiano? Uma coisa bem importante é o seguinte: quando o casal é sozinho, sem filhos, ele vive uma conjugalidade. Quando vem os filhos, passa a ter uma parentalidade. E esquece um pouco dessa conjugalidade. Esquece dos dois. Principalmente as mulheres, com a vinda dos filhos, acabam se tornando muitas vezes só mães. E os pais também só pais. Então é muito importante essa pergunta para que quem está nos ouvindo pense. Nós somos dois, nós iniciamos a vida a dois, num primeiro momento. Então, é importante, assim, agendar encontros como casal, né? Sair juntos ou casal, cuidar dessa comunicação diária, preservar os momentos de estarem juntos, mesmo com os filhos, mas que se toque, que se olhe, que possa olhar assim. E às vezes eu sugiro, né, para o marido, para a esposa, eu digo assim, nem que quando o marido não está te vendo, olha para ele sem ele perceber e fica contemplando ele. Nossa, que bonito que ele está fazendo, que modo bonito que ele está brincando com os nossos filhos. Então, admirar o outro, validar. Às vezes a gente tende a só ver o resultado, né? O marido foi ajudar na cozinha, mas mais atrapalhou. Aí dá uma briga. Não, eu preciso ver não só o resultado, a tentativa. Partilhar a vida espiritual, os medos, né? Estarem aberto à vida íntima e nessa comunicação também sobre a vida íntima. O que não está legal, os receios, as coisas que não estão funcionando. Não minta, não crie histórias.
desculpas para não ter uma intimidade física com o seu marido, com a sua esposa. Fale a verdade. Estou cansada, estou cansado. Nós hoje achamos que só as mulheres têm isso. Os homens também têm alguns períodos da vida, Felipe, que tem baixa hormonal. Às vezes um estresse muito grande também tira um pouco a libido. Então, se o casal conversa sobre isso, foge da fantasia de achar que um não está sendo suficiente ao outro. Agora eu vou revelar um segredo. Estávamos produzindo um vídeo para a Catedral de Caxias e a Fábio e o Toninho, o esposo dela, deram uma entrevista. E aí, na hora da edição, eu estava olhando e eu digo, olha o olhar da Fábio para o Toninho. E aí eu fiz uma foto da tela e eu disse, namore alguém que olhe para você como a Fábio olha para o Toninho. E eu acho que essa tua fala é muito interessante. Olhar com admiração, olhar com orgulho. Eu adorei receber isso. Receber aquele dia a foto, porque acaba sendo algo tão espontâneo, tão do dia a dia, que não precisa você ficar pensando, né? Vou dar um elogio para ele, vou dar o elogio para ela, tenho que... Não, nós precisamos nos disciplinar, porque isso, a elogiar, a contemplar, porque isso a gente internaliza. Isso daí não é difícil, né? Olhar, contemplar e admirar a pessoa. Muito bem. O consumo da pornografia é um problema, né? É uma realidade que toca muitas vezes os casais e afeta os casamentos de forma direta. Do ponto de vista teológico e psicológico, quais os danos concretos que causa a intimidade do casal e a percepção do outro? E aproveito, o que se pode fazer na prática para vencer e superar isso? Tá. Primeiramente, né, Felipe, a pornografia, ela nos é passada pela sociedade como algo inofensivo, normal, mas não é nada disso, né? Isso não é uma questão moral, que também é, mas trago isso como uma questão psicológica e que afeta, sim, o relacionamento a dois. Começamos por um ponto, tá? Psicológico. É uma distorção da percepção sobre o próprio corpo e o sexo. A pornografia nos traz fantasias e algo irreal do que é o dia a dia da pessoa. Existe com a pornografia aí uma redução da empatia. A pessoa vai ficando egoísta, ela mesma se satisfazendo com aquilo que ela está vendo, e isso faz ela perder o interesse pela pessoa que está realmente com ela. Isso é uma coisa já provada, né, pelos estudos da psicologia. O quanto a pornografia, a pessoa que, principalmente o viciado na pornografia, ele acaba sendo, ele se isola com o seu prazer próprio, criando assim, né, além de um vício, um isolamento, sem falar que existe uma quebra de confiança, quando a outra pessoa percebe ou identifica, descobre que o outro está se usando disso, causando uma ferida na autoestima. E nós podemos dizer claramente, sabe, Felipe, assim, que é uma traição. É uma traição. De que forma nós pecamos? Como que a gente fala na igreja, na missa? Atos, palavras, atos, omissões, pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, muitas pessoas acham que usar a pornografia não é uma traição ao seu cônjuge, à sua esposa, mas porque eu estou me desfocando desse sacramento, desta pessoa, para entrar e mergulhar numa fantasia que vai me desviar e me afastar, inclusive do objetivo do sacramento do matrimônio. Perfeito. Nós, assim, vamos chegando ao final do nosso segundo bloco do programa Razões da Fé de hoje, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatório, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, em que nós tratamos sobre a intimidade e a sexualidade dentro do matrimônio. Nosso tema de hoje, Deus habita em nosso leito, a sexualidade e a intimidade do casal. Nós temos como convidada a psicóloga e mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e que também atua em diversas assessorias para pastorais, para movimentos, para grupos aqui na nossa diocese e em outras dioceses também, a Fabiane Paza. Fabi, agora indo para o terceiro bloco, indo para esta parte final do nosso programa. Muitas pessoas elas entram num casamento carregando as feridas e os traumas emocionais, né, da sua família, da questão de criação, tudo, mas de relacionamentos passados, relacionamentos abusivos, né, às vezes acontece, e que impactam na sua sexualidade. Como o matrimônio pode ser um lugar de cura, uma casa para curar essas feridas? Ele é próprio para ser, foi criado por Deus para ser esse lugar de cura. Infelizmente, às vezes não o é, né? Quando ambos estão feridos e aí não evoluem, não param para se proteger e se autoajudar, né? Mas sim, como que o matrimônio ele pode ser esse lugar de cura das feridas? Em primeiro lugar, quando o amor é seguro, ele repara o amor ferido. Então, quando eu vou me relacionar com alguém e eu preciso sim me sentir segura, eu preciso sentir, não que essa pessoa vai fazer tudo o que antes eu não tive, né? Vai compensar, mas vai ser alguém que vai me dar a mão e que vai me acompanhar
nessa caminhada, principalmente curando, não me curando, mas nos curando mutuamente com a ajuda do Senhor, essas feridas que ficaram, né? Um vínculo profundo de unidade, de intimidade, ele favorece a integração emocional. Então, muitas vezes o outro consegue lapidar o coração, o emocional, de uma forma a ajudar esta pessoa a se descobrir. É tão bonito quando a gente ouve determinados casais que dizem assim, ele ou ela, né, me ajudou a perceber o quanto eu sou capaz disso. Eu, quando comecei a me relacionar, eu não era dessa forma. O quanto ele me ajudou em determinada coisa, determinado assunto, determinada característica. Então, isso vem do quê? Vem de um amor seguro, de um amor que não culpa, mas de um amor que acolhe. Um relacionamento saudável e integral. Saudável e integral. E quando a gente fala integral, é isso. Integral fisicamente, integral emocionalmente, integral espiritualmente. Nós não nos damos conta, às vezes, do quanto, Felipe, a vida espiritual, a caminhada de fé de um casal ajuda nesse amadurecimento e nessa cura que ambos precisam. Diante disso, né, qual é a importância de ter uma vida de fé, uma vida de oração, de construir um caminho, porque às vezes a gente acompanha nas comunidades que muitos casais vão para a igreja para contrair matrimônio, mas mais pela festa, mais pela aparência, do que para viver de forma concreta aquilo que a igreja nos propõe com o sacramento, que o Senhor nos propõe com o sacramento do matrimônio. Qual a importância da vida de oração do casal, talvez do rezar juntos antes de dormir, do traçar o sinal da cruz na testa do outro quando acorda, né? Qual a importância desses momentos também de espiritualidade para manter um casamento forte e unido? Dá para a gente pensar que essa importância, ela é como o ar que nós respiramos. Ela não... Infelizmente, as pessoas veem como uma opção, né? Eu posso ter uma vida de fé ou não. Sim, isso é verdade. Mas se os casais e as famílias percebessem o quanto isso une, cura, então assim, a caminhada de vida espiritual, se é importante o casal fazer coisas juntos, decidir se vão comprar uma casa juntos, decidir se vão ter filhos juntos, onde colocar os filhos na escola, qual escola, decidir juntos. A caminhada espiritual juntos é muito importante. A vida de oração. Oração é esta, antes de dormir, antes das refeições. Gente, nos sacramentos, a vida, ir à missa junto no final de semana, saber que estar com a comunidade, igreja, os dois juntos, num horário no final de semana, você vai percebendo o quanto isso estrutura uma família, o quanto às vezes o casal até não está muito bem, mas chega junto na missa e aí a palavra, alguma coisa cura ali, né? Amadurece e o casal volta, conversa. Então a vida espiritual, ela é o alimento e que isso reflete na vida sexual do casal, né? Reflete na vida sexual, porque é uma entrega. Tudo é uma entrega. E a vida sexual é uma entrega. A vida dois é uma entrega, né? Lembrando aquilo que a gente falava lá no primeiro bloco, e que daqui a pouco alguém chegou para nos acompanhar mais agora já para o final, nós temos que nos dar conta de que a sexualidade é algo bonito e criado por Deus. Não é algo feio e que tem que ser reprimido e retraído. Mas a vida de oração, a vida de fé do casal, certamente vai levar a uma maturidade maior também na sua sexualidade. Maturidade é essa, Felipe, que leva e auxilia no perdão. Não tem como viver uma vida de família, eu diria, não só o casal, sem a prática do perdão. E
uma vida espiritual, uma vida em Deus que vai e que ajuda esse casal a perdoar-se mutuamente, mas muitas vezes perdoar o cunhado, perdoar a sogra, perdoar o sogro, cuidar dos seus pais no momento de fragilidade deles, no momento em que eles precisam do nosso cuidado. É o casal, é essa maturidade na fé que vai nos lembrar do que Jesus nos pede, que é honrar nossos pais, perdoar 70 vezes 7, né? E todas essas passagens bíblicas e estrutura de documentos que a fé católica nos dá. A igreja nos fala, e no sacramento do matrimônio, um dos textos que se usa é a questão da casa construída sobre a rocha, né? E aqui a Fábio trazia antes a questão do casal que de repente não tá tudo bem, mas chegam juntos para a missa. Tem a parte espiritual, mas também tem a parte prática, que é da disciplina, uma organização, né? Eu recordo algo que lá em casa sempre era obrigatório a missa de domingo. Então, o pai e a mãe levantavam mais cedo no domingo, preparavam café, tudo, e não tinha você não querer ir na missa, né? Você tinha que ir na missa, mas a mãe de um lado, então a mãe, eu, meu irmão e o pai. Então, nós sempre no meio do pai e da mãe. Então, nesse sentido de que também vai dando uma disciplina, vai dando uma organização para a família, para o casal, óbvio, né? E o quanto isso certamente ajuda na educação, não só dos filhos, claro, quando vem os filhos, mas do próprio casal, né? Perfeito. Nós vamos nos educando para o amor. Nós vamos nos educando a tolerar o outro. E isso tudo que faz é a vida de espiritualidade também. Eu diria assim, né, a questão da palavra de Deus. Quando se fala, né, na passagem de Mateus, construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia, é muito... Quem é a rocha? Se você tem a Bíblia em casa, o Evangelho em casa, quantas vezes você lê isso com o seu marido? Quantas vezes você lê isso com os seus filhos? Então, hoje nós vivemos um mundo tão agitado que nós não temos tempo, mas nós precisamos ter esse tempo, porque é um tempo de cura, é um tempo de estrutura. É como assim, nós temos tempo para a academia, nós temos tempo para o trabalho, para o lazer, que bom, para uma série de coisas. Nós precisamos ter tempo para a fé, né? Porque isso é o remédio também, e o amadurecimento, dá um amadurecimento para a família. Pensa, o casal está, né, meio assim, desconectado, mas vai ler a palavra de Deus, vai ouvir a missa, vai rezar uma Ave Maria, vai rezar um Pai Nosso antes de dormir. Isso religa, a religião tem essa função, religar, nos religar com Deus e nos religar um com o outro. Muito bem. E para os casais que estão nos ouvindo e talvez se sintam distantes ou em crise, né, na questão da sexualidade, da sua intimidade, qual seria a tua mensagem de esperança e o primeiro passo prático que eles poderiam dar para começar a reconstruir isso, né? Provavelmente o caminho começou bem, mas esfriou, né? Sim. Como é que mensagem a gente poderia deixar para esses casais buscarem esta reconexão? Primeiro passo que eu vejo que é muito importante é lembre daquele amor primeiro, daquele amor que fez você escolher esta pessoa. Eu muitas vezes sugiro para os casais olharem as fotos do casamento, aquela festa ou aquele momento, as fotos do namoro. Para quê? Para nos lembrar por que nós estamos juntos. Esse é um passo. Segundo passo, não queira sempre ter a razão. Tenta pensar no o que será que o outro tem de razão, no que ele está me dizendo, no que ele está me pedindo. Então, essa compreensão empática, ela é muito importante.
Também não ter medo da crise, porque é normal a cada fase da vida, do desenvolvimento da família, ter crise. Quando vem uma criança, é um novo estilo de vida. Quando os filhos são adolescentes, é outro estilo, é outro movimento na família. Quando os filhos saem de casa, é outro movimento. Isso gera crise. E na Amoris Laetitia, o Papa Francisco nos diz no número 232, que trouxe para falar para vocês, toda crise, ela comporta uma aprendizagem que permite aumentar a intensidade da vida em comum. Ele diz assim, resumindo, que toda crise aponta para uma grande luz. Então, estamos num momento difícil, às vezes até uma perda de um dos pais, alguma coisa. A esperança é isso, nós não estamos só. Nós fizemos um juramento, Deus abençoou esse matrimônio e Ele está conosco. Mas para isso eu preciso também me abrir para o outro e para ouvir, né? Então, algo que nos traz a esperança, o casal nunca está sozinho. Deus vai estar sempre dando ajuda em quê? Num artigo para ler, num amigo que chega, que dá um bom conselho, numa oração, num grupo que se vai, na missa que se encontra uma mensagem. Então, não tenha medo de estar em crise. A crise, ela aponta para uma nova luz. E o Papa escreve, os esposos que superam as crises não permanecem como antes, sempre amadurecem e são melhores. E hoje a sociedade nos diz que quando um casamento está em crise, ele está desfeito e vai cada um para um lado. A nossa esperança cristã católica é na família, é nessa união que Deus fez com este casal, né? Então, que não seja nenhum de vocês dois aqueles que vão romper esse juramento, porque Deus nunca romperá. Algo que é muito interessante, que lá em casa sempre teve, e na casa nova agora, onde vamos nos mudar quando casarmos, sempre percebi algum sinal de fé no quarto. Ou o crucifixo, ou uma imagem da Sagrada Família. O que é importante ter em casa ou ter no quarto do casal para recordar que Deus habita também naquele leito? Sinais desse Deus, né? Às vezes a gente compra muitas obras de arte, o que é muito bonito. E qual é o sinal desse Deus no nosso quarto? A cruz, o que ela é? Ela é o sinal da ressurreição, da vida eterna. A imagem de Maria, uma esposa que disse sim, que se doou a São José, seu esposo, a Sagrada Família, né? A própria palavra de Deus no quarto do casal, como que nos recorda né, a sua palavra, o seu ensinamento. Eu diria assim, ter no quarto sinais de que Deus habita esse leito e sinais de que nós somos comprometidos com esse Deus, com esse juramento, e que a intimidade conjugal, ela é sinal dessa comunhão também entre o ser humano e o ser divino, que é o nosso Deus. Algo que é bem importante também, eu acredito, né? Falamos da oração, falamos dos sinais. E qual a importância também do casal? O casal poder tirar férias, viajar para a própria intimidade dele. Tirar férias, viajar. Claro, se tem os filhos, com os filhos, mas é esse momento do lazer, e nós falávamos da espiritualidade, mas também do lazer, o descanso também juntos, né? Nós precisamos retomar essas atividades, né? Hoje nós pensamos sempre muito no econômico, né, Felipe? Então, nós não podemos tirar férias porque não temos dinheiro. Nós não podemos sair em tal lugar. Não concentra o lazer da tua família em cima disso. Claro que às vezes para viajar a gente gasta um pouco de gasolina, né? Mas o casal precisa encontrar formas de perceber a sua felicidade. Nós falamos muito do casal ser unido na tristeza, mas ele precisa ser unido na alegria.
Lá em casa, nós sempre, até hoje, nós temos 31 anos de casado, a gente celebra. A gente celebra a compra de uma geladeira, a gente celebra o sair, não só o sair, o em casa. Hoje vamos comer nesse lugar aqui na sala, vamos fazer um piquenique aqui na sala, ou seja, sair daquela rotina que nos engessa, como se uma vida de família, uma vida de casal fosse sempre chata, porque a gente tem que pensar nas contas, a gente tem que pensar na educação dos filhos. Nós precisamos, o que o Papa Francisco disse aos bispos, né, que um bispo me contou. Perguntaram para o Papa Francisco: o senhor consegue dormir com todos esses problemas da igreja? E o Papa Francisco respondeu para eles, né, nós precisamos descomplicar a vida. Então, eu acredito, Felipe, que passear, tirar férias, não pode, não, tira férias, vai só a mãe com as crianças, não, esse pai precisa estar junto. Se foi a imagem só do pai provedor, ele tem que ser o pai que participa, que joga bola, que está junto, não por obrigação, mas por alegria. Então, o casal se alegrar junto também é viver esse matrimônio. Celebrar, vamos celebrar todo mundo em família, que nós vamos, sei lá, pensando numa coisa econômica, mas que o vô saiu do hospital, né? Que a mãe melhorou, não sei do quê. A criança vai aprendendo a celebrar, e não só a celebrar quando tem dinheiro a gastar. A criança não vai estar feliz só porque vai estar na Disney. Ela vai estar feliz ali, no bairro dela, na casa dela, celebrando e contemplando. Muito bem, que boa reflexão que a gente fez ao longo deste Razões da Fé. E a gente deseja que esse conteúdo, isso que nós conversamos, seja também de utilidade para a sua vida enquanto casal. Para alguém que você conhece, envia esse link, esse programa, busque no YouTube da Diocese de Caxias do Sul, porque certamente as pessoas podem, desse programa, tirar coisas boas também para a sua vida matrimonial, sua vida a dois e também para a sua vida de família. Obrigado, Fábio, pela presença. Obrigada, Felipe. Obrigada. E o meu carinho a todos. E assim nós vamos concluindo Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Uma abençoada semana a você. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.